Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada pra você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Mate, sejam bem-vindos a mais uma parte de Code Geass, que já está entrando aqui numa parte bem interessante da obra, que tem um episódio muito bom. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Bem, antes de começar com o assunto realmente de verdade, há duas coisas que eu esqueci de citar no vídeo anterior e eu queria esclarecer aqui. A primeira sendo que, para esconder o seu próprio Geass, o Lelouch estava usando uma lente especial criada pela C2. E a outra, o Suzaku estava lutando numa batalha contra a União Europeia e, após o Zero voltar, ele decidiu partir para investigar o Lelouch de perto e por isso voltou para a Academia Ashford como um estudante. E dando continuidade, após tudo que ocorreu, os Cavaleiros Negros comemoram a sua liberdade e o Lelouch, conversando com a Kallen AC2 em um escritório, diz que por agora, em respeito ao Urabi, não irá revelar quem era aquele piloto de Nightmare que colaborou com ele naquela batalha anterior. E fica sabendo de uma passagem secreta naquele local que Shingeki conta para eles, esse sendo o nome do espadachim chinês que finalmente foi revelado. E então o Lelouch sai para fora trajado de Zero e discursa para os demais cavaleiros. Uma das lâminas sagradas obviamente o confronta do porquê ele abandonou todos eles um ano atrás, e ele prefere não entrar em detalhes, pedindo para que eles acreditassem nele e que tudo isso foi parte de um plano dele para aumentar as chances de vitória contra a Britânia. O todo então entende o que ele estava dizendo e decidiu confiar em Zero, o defendendo na frente dos demais cavaleiros, junto de Og, é claro. Cavaleiros esses que optaram por confiar em Zero novamente por causa do apoio desses outros dois citados, mesmo cientes que estavam sendo tratados como peão pelo Zero. Enfim, quando Suzaku se juntou novamente à sala de aula, o Lelouch ainda não sabia se no apagar de suas memórias incluía que ele se esqueceria de Suzaku, e para piorar ainda mais, ninguém da sala antiga dele, além dele e Shirley, conhecia o Suzaku, já que os antigos alunos daquele colégio depois da Rebelião Negra se mudaram para a capital de Britânia por medo, e isso explica o porquê Charles precisou de tão pouco esforço para mudar as memórias das pessoas naquela escola, porque até mesmo os professores foram completamente trocados e ficaram somente os membros do conselho estudantil naquela escola. E isso era obviamente um teste para saber a reação de Lelouch, mas o Suzaku cometeu um pequeno deslize quando Violeta pediu para ele sentar do lado de Lelouch e ele foi na direção dele sem perguntar quem era o Lelouch, o que indicava que as memórias ainda continuavam. E o Suzaku mais tarde confirma naquela sala secreta que não encontrou nenhuma irregularidade nesses comportamentos do Lelouch naquele dia, mas que continuaria em sua cola. Lelouch esse que começou a usar seus guias nos espiões espalhados por toda a escola para eles ignorarem as irregularidades que tanto Lelouch quanto Rolo estavam cometendo, sobrando agora somente Violeta. E o Lelouch continuava a tratar Rolo como um irmão, falando até mesmo de modo casual com ele para ganhar mais confiança do mesmo. E não foi apenas o Suzaku que foi para a Área 11, pois eles tinham uma defesa extremamente fragilizada após Cornélia sair daquele distrito, o que foi comprovado quando Gino, um dos Knight of Rounds que possuía uma personalidade bem energética, atacou uma das bases como uma espécie de teste para testar a força militar daquele distrito. E além dele, outro Knight se juntou a eles, era a Anya. Eu sou a Anya e sou a filha do papai desde que eu nasci. Quer dizer, não essa. Uma menina que falava pouca coisa e gostava de registrar tudo através de fotos em seus celulares. E aproveitando a volta de Suzaku à escola e também a época do ano que se encontrava esse episódio, a Millie novamente faz aquele festival como fez na primeira temporada, com de novo uma pizza gigante sendo o evento principal. E claro, o Suzaku, mesmo no evento, continuou a observar o Lelouch de longe, vendo que ele era bem chegado ao Rolo como se eles fossem realmente irmãos. E após o Suzaku deixá-los a sós por um momento, Rolo conta para o Lelouch que o seu Geass possuía uma fraqueza. E enquanto o Lelouch coordenava a vinda de Dietrich e Rakshata novamente ao Japão, ele percebeu que a C2 estava naquele evento e vai louco atrás dela. E ela foi até lá para pegar de volta o seu bicho de pelúcia que deixou no local que ela sempre ficava agarrada e obviamente também pegar um pedaço da pizza gigante. E então o Lelouch vai lá, pega ela e eles se afastam para conversar
conversar a sós. E Violeta aparentemente estava fazendo esse papel de professora porque Og já foi um no passado. E Millie ainda estava na escola, pois reprovou de propósito para não se casar com Lloyd. E fica feliz do Suzaku falar que a Kallen estava bem, porque ele percebeu que o Nightmare dela estava no consulado, né? E bem nessa hora, o Arthur, aquele gato, chega e rouba uma caneta que pertencia a Elfie. E por causa disso, o Suzaku vai correndo que nem louco atrás dele, deixando a sua prancheta cair, sendo achada por Gino e Anya, que estavam de passagem na escola para observar aquele festival cultural. Gino esse que achou uma boa ideia pegar o Nightmare para fazer uma pizza. E bem, voltando para C2 e Lelouch, ela conta que quem falou sobre o Geass para Suzaku foi uma pessoa chamada V2 e que aparentemente o Suzaku não recebeu um Geass. Mas a conversa dos dois foi interrompida por Shirley. E bem, a C2 e o Lelouch estavam conversando em cima do caminhão de tomate e para esconder a C2, o Lelouch rapidamente jogou ela naquele caminhão e fechou o container. E nesse momento também apareceu a Kallen fantasiada de pelúcia do nada e comeu o Lelouch. A Shirley ficou pé da vida que a chance dela ficar sozinha com o Lelouch foi estragada, foi tirar satisfação com aquele bicho de pelúcia tentando revelar quem era. E para piorar ainda mais aquela zona que estava se formando naquele momento, o Suzaku chegou ali correndo atrás do Arthur. E a C2 começou a bater dentro do caminhão. E o que já era ruim, piora ainda mais quando o Gino chegou ali com o Nightmare para levar aquele container de tomate até a pizza. E então ele pega o caminhão e acontece uma perseguição louca para pegar aquele Nightmare, com Lelouch ficando atrás de todo mundo por causa do seu físico e também o Arthur correndo para não ser esmagado pelo Nightmare, e era por isso que o Suzaku estava correndo atrás daquele caminhão. O Suzaku conseguiu salvar o Arthur e o Lelouch usou seu Geass no aluno responsável pela segurança do local para ele acionar um procedimento de emergência que apagaria aquele fogo. E quando o caminhão de tomate foi despachado na massa da pizza, uma fumaça feita de bolhas camuflou a C2, que conseguiu sair dali sem ser vista. E no meio da perseguição, a Kallen havia trombado com Violeta e acabou revelando a sua face ali. Violeta não a reconheceu de primeira, porém a Kallen sim viu e reconheceu quem era aquela mulher, que ela uma vez viu junta com Og, e falou isso para o Lelouch logo depois. Ele fica perplexo que o Og escondeu algum segredo dele, mas usa isso a seu favor, indo mais tarde chantagear a Violeta no esconderijo da operação. A desculpa perfeita para manipulá-la sem uso de guias, já que ele não poderia usar ela. E para isso ele diz saber do relacionamento que ela teve com Og e que se ela não colaborasse com ele, ele iria espalhar isso por toda a Britânia, o que culminaria nela perdendo cargos e prestígios e entregando a ela o champanhe que a Shirley comprou pro aniversário dela para comemorar esse novo reinício dela, com ela ficando extremamente chocada porque ela foi colocada contra a parede agora, né? O Shingeki ficou devendo o Zero por ele ter dado uma oportunidade de matar aquele eunuco traidor e pagou essa dívida ao buscar a Kallen e a C2 no local de carro. E o Lelouch pergunta se ele poderia o ajudar entrando em contato com alguns eunucos da Federação Chinesa para ele. Eunucos esses que eram algumas pessoas com certa autoridade na Federação Chinesa. E após desligar a ligação, o Suzaku chegou no local naquele momento e vai falar com Lelouch. O Suzaku esclarece o seu objetivo, que era se tornar um Knight of One, que era o cargo de maior autoridade entre os Knight of Rounds, e que como recompensa por atingir esse cargo, sempre a pessoa que alcançava era presenteada com uma área. Assim, caso ele se tornasse um Knight of One, ele conseguiria pôr as suas mãos no Japão para comandar. E então o Suzaku aproveita e liga para uma pessoa e passa para o Lelouch, dizendo que essa seria a nova sub-rei que foi designada para cuidar da área 11. O Lelouch então atendeu o telefonema e se depara com a Nunnally perguntando se ele era o irmãozão dela. O Suzaku sabia que o Lelouch não mentiria para a Nunnally, e para não mentir para ela, ele teria que se revelar ali, botando ele num cheque
mate. Porém, nesse exato momento, para a sorte do Lelouch, o Rolo estava vendo tudo e usou o seu próprio Geass para paralisar o Suzaku. E então o Lelouch fala para Nonali que ele terá que fingir não a conhecer e também para ela confiar nele. Então o Lelouch finaliza e diz para ela esperar o momento certo que ele irá revelar o porquê, dizendo a amar. Ele teve que fazer isso rapidamente, pois o calcanhar de Aquiles do Geass do Rolo aparentemente se tratava da duração de seu Geass. Então, quando o efeito passou e o Suzaku voltou ao normal, o Lelouch mentiu na cara dura naquele telefone e disse que era um engano e que ele não era o irmão de Nonali, abaixando a desconfianças de Suzaku momentaneamente. E após a ligação, a Nonali ficou se perguntando o que estava acontecendo para Lelouch e Suzaku ambos mentirem para ela, imaginando que houve alguma intriga ou algum conflito entre os dois. Nonali estava sendo escoltado através de um avião militar por esse general que recusou a ajuda de Guilford por achar que o Zero que estava na mídia atualmente não era o mesmo de antigamente, tirando o sarro do Guilford por acreditar que era realmente o antigo e por estar com a guarda tão alta contra ele. E quem estava naquele aeroporto também era a Lloyd, que foi entregar o Lancelot para o Guilford. Acontece que o modelo de Nightmare Lancelot havia passado da fase de teste e Lloyd havia começado uma produção em massa dos Lancelot, usando a verba dos Nezale sem ele saber, o que talvez se configurasse como desvio de dinheiro, mas vamos deixar isso quieto, né? E bem, os que se refugiaram na Federação Chinesa iriam voltar para a Área 11. E uma curiosidade aqui é que a Kaguya, desde a Black Rebellion, estava abrigada no Palácio Real dos Chineses, porque ela uma vez já foi herdeira do Japão, né? E naquele local ela fez amizade com uma das princesas chinesas, que era uma criança reclusa que fez a sua primeira amiga, a Kaguya. O nome dessa criança era Lihua Shihang. O Lelouch não quer batalhar contra Nonali, e sim resgatá-la, pois achava que ela estava sendo usada como arma política por Charles. E a C2 então conta um pouco mais sobre V2, que ele é o primeiro camarada que o Charles teve em sua vida, e que também eles fizeram um juramento que iriam matar Deus. E após isso é mostrado Charles e V2 conversando, com Charlie o chamando de irmão e dizendo que não contou sobre o Geass e sobre Lelouch para Nonali porque não viu necessidade de fazer isso. E o Suzaku e os outros dois Knights foram até o consulado baratar um checkmate nos cavaleiros, pois sabia que se o Lelouch for realmente o Zero, ele não atacaria de espécie nenhuma a Nonali. Mas o que acontece é que eles já haviam saído dali, com o Shingeki dizendo que não sabia aonde eles foram porque eles usaram uma passagem secreta sem ninguém ter visto, e que ele e sua nação não iriam se envolver nessa luta entre Britânia contra os Cavaleiros. E então começa o plano de Lelouch para resgatar a Nonali, com alguns Nightmares voando pendurado em helicópteros que iriam até aquele avião que estava transportando a Nonali enquanto ele estivesse se movimentando no ar, com o objetivo sendo, óbvio, a captura de Nonali sem que ela fosse machucada. Os helicópteros então usaram uma cortina de fumaça em pleno ar para enganar os inimigos e fazerem eles cercarem aquela cortina de fumaça, os enganando e fazendo todo o Kallen e alguns outros Nightmares pousarem em cima do avião e destruir algumas torretas que estavam ali atirando neles. E um dos lâminas sagradas então atira em um dos flutadores do avião para forçar um pouso dele, fazendo isso em diversos aviões que estavam também na escolta desse avião maior. E os helicópteros que estavam levando os Nightmares para aquele local se retiraram dali. O Lelouch aproveitou toda essa bagunça para entrar no avião e fazer uma invasão interna, indo até um jardim onde Nonali estava localizada, matando os seguranças que estavam no caminho e também aqueles que estavam vigiando as câmeras para que ele pudesse ter uma conversa a sós com Nonali. Ela estava achando que o Zero foi ali para matá-la e pede para ele esperar um pouco mais antes disso. O Zero pergunta se ela está seguindo a filosofia dos mais fortes de Charles e diz que ela está sendo usada. E então, para responder isso, ela diz que é muito pelo contrário. Ela não foi enviada para aquela área para gerarem compaixão porque ela era cega e aleijada, mas sim que foi porque ela quis. Ela desejava seguir a vontade de Eufímia e revela estar planejando refazer a Zona
zona administrativa do Japão, para que aquela área ficasse um pouco mais em paz e também houvesse gentileza lá. E para isso pede a colaboração de Zero e estende a mão para ele. Esse simples gesto faz o Zero se lembrar de quando Euphemia fez a mesma coisa, e ele fica assustado por um instante. Porém, o que vem a seguir é a influência de consequências que ocorreram na batalha que está ocorrendo no lado de fora. Então retornaremos para ela por hora, pois por mais que a ajuda de Guilford foi negada por aquele general anteriormente, ele decidiu mesmo assim ir através de um Lancelot com flutuador, reforçando a linha de defesa que estava fragilizada naquele momento. E para piorar ainda mais a situação, Gino, Suzaku e Anya chegaram no local e já mandam de cara um dos lâminas sagradas para fora de combate, mas claro, sem matar ele. E a gente vê a força de Mordred, o Nightmare de Anya, que possuía um canhão de Hadron que nem o antigo Gawain, salvando a nave principal de ser atingida por um dos aviões que estava caindo. O Todo ainda estava do lado de fora ajudando contra os reforços de Guilford, matando até mesmo um dos filhos adotivos de Dalton, que fica a curiosidade, ele tinha 5, eu só descobri porque eu pesquisei, e acabou ficando pendurado numa das asas do avião. E quando isso aconteceu, aquele general, com medo de ser rebaixado por não estar fazendo merda nenhuma naquela operação, pegou uma das torretas do avião e tentou atirar nele, mas acabou atirando no próprio motor e na própria asa do avião, acelerando ainda mais a queda, sem nem ter a oportunidade de planar no ar. E com a iminente queda do avião, o Todo entrou nele junto de um dos lâminas sagrados, o mais velho. O Suzaku foi até Lloyd e pegou a sua nova versão do Lancelot e acabou se juntando à batalha. E Senba, o espada sagrada mais velho que eu acabei de citar, foi morto em combate contra Gino. E Kallen quase se junta a ele também no pós-vida, já que o Suzaku, com uma nova versão da Varys, conseguiu derrubar ela do avião com um só tiro e também mexeu nos sistemas do Guren, apresentando uma falha no sistema de ejeção. Ela estava praticamente caindo lentamente em direção à morte. E aquela mulher das lâminas sagradas também foi derrotada, mas conseguiu ejetar a tempo. E para a sorte de Kallen, a Rakshata estava de volta à área 11 com seu submarino e estava resgatando aqueles que estavam ejetando de seus Nightmares. Porém, com ela foi diferente, já que a Rakshata enviou uma atualização para o Guren para ser instalada em pleno ar, acoplando uma nova versão da manopla, um escudo parecido com aquele que o Lancelot tinha e também um flutuador. Os soldados de Britânia notaram que ela estava subindo e começaram a atirar nela, mas o escudo estava realmente a protegendo, e então ela tira a longa distância com a sua manopla por causa dessa sua nova atualização, derrotando o Guilford em um só golpe, mas que conseguiu ejetar antes de ser tarde demais. E agora ela entrou em combate com a Anya e Gino, que foram pra cima dela, mas ela conseguiu lidar com os dois estando sozinha, surpreendendo Gino por ela ser uma pilota nível Knight of Round. A nova manopla que o Guren possuía conseguia dispersar a energia em um formato meio côncavo, e não possuía o mesmo poder letal, mas paralisaria todo mundo que fosse atingido por essa nova variação. Então ela paralisou os dois Knight of Rounds e foi para cima de Suzaku. E esse Guren novo não parava de se surpreender, já que ele possuía uma rede Cash Fur portátil que poderia ser jogado. E ela jogou então em Suzaku e o paralisou momentaneamente. E claro, depois de todos esses meses que passaram, o Lloyd inventou alguma alternativa para ludibriar o Cash Fur Disturbed. E então o Suzaku adira com a Varys e consegue sair desse Cash Fur Disturbed, mas foi atingida em cheio logo em seguida pela manopla do Guren, que quase quebrou o escudo melhorado do Lancelot, que nesse exato momento ficou sabendo que a Nunnally estava no jardim da nave e que ela iria cair em 47 segundos. E após saber disso, ele dá as costas para seu combate com a Kallen e foi voar desesperado até lá para salvá-la. E então invadiu a nave usando seu escudo em um formato de lança. E isso criou uma pressão de ar gigantesca naquele local, que saiu tudo voando. E quando Zero percebeu isso, ele correu até a Nunnally e fala para ela fugir com ele. Mas, sem saber de que o Zero era o Lelouch, né, ela escolheu Suzaku bem na cara dele. Suzaku esse que a salvou e saiu vazado.
olhando por um momento para Zero. O Lelouch, obviamente, ficou extremamente sentido com o que acabou de acontecer, principalmente por ela ter escolhido aquele cara que estava mentindo para ela e que também havia entregado seu irmão em troca de um cargo alto em Britânia. Ele então foi sugado para fora da nave, mas foi salvo pela Kalen, que havia voltado para a nave justamente para salvar ele. E é aqui que eu termino o vídeo. Eu queria colocar o episódio 7 também, mas eu decidi colocar no capítulo que vem, porque esse episódio é muito bom. Ia comer um pouco aqui do espaço do vídeo, ia ficar com 30 minutos, porque aquele episódio eu pago um pau pro episódio 7 de Code Geass R2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já comecei aqui a produção de uma nova série que eu tô planejando fazer aqui, né? Novidades em breve, meus amigos. Valeu, falou, fui.